Eu estava falando aqui antes sobre a Vale do Rio Doce, essa tragédia que envolve a Samarco, em Mariana. O programa Cena Política que eu apresento aqui, que foi ao ar na segunda-feira, na última segunda-feira, eu li aqui um trecho do poema do Carlos Drummond de Andrade, de 1984, que fala muito bem da Vale. O poema parece que estava adivinhando, premonitório sobre essa situação. Depois disso, o poema passou em toda a rede social. TV Globo colocou no dia seguinte. Não sei se me imitaram, não vou ter essa pretensão, né? Mas quero falar novamente aqui o trecho desse poema. É assim, de 1984. O rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. Em 1984, Carlos Drummond de Andrade disse tudo. Vamos continuar com as notícias. O desemprego no Brasil atingiu em outubro 7,9%, de acordo com a pesquisa mensal de emprego divulgada hoje pelo IBGE. O percentual de desemprego no Brasil é estável em relação a setembro. A taxa de desocupação, no entanto, subiu 3,2 pontos percentuais em relação a outubro de 2014, 4,7%. Foi a taxa de desocupação mais alta para um mês de outubro desde 2007, quando chegou a 8,7%. O universo de desempregados subiu 67,5% em relação a outubro de 2014. Na comparação anual, essa foi a maior variação percentual da população desocupada na série histórica da pesquisa. No conjunto das 6 regiões, em outubro, a população ocupada ficou estável em todos os grupamentos, exceto a indústria. Frente a outubro de 2014, indústria, construção e serviços prestados às empresas tiveram quedas. Regionalmente, na comparação mensal, ocorreu estabilidade em todas as regiões. Frente a outubro de 2014, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo apresentaram reduções nesse contingente. Você conhece serviço pior que o dos planos de saúde? Concorre com as telefônicas, né? Concorre também com os bancos, entre os piores. E começou a valer, a partir de hoje, a suspensão da venda de 43 planos de saúde de 16 operadoras. Os planos foram suspensos por descumprirem os prazos máximos de atendimento aos usuários e outras reclamações, como a negativa indevida de cobertura. A medida foi anunciada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, no último dia 13. Enquanto perdurar a suspensão, as operadoras ficam impedidas de receber novos beneficiários nesses planos, até comprovarem melhoria da assistência. O atendimento permanece normal para quem já é cliente dos planos. As operadoras que negaram indevidamente cobertura aos clientes, além da interrupção na venda, podem ser multadas de 80 a 100 mil reais. Muito bem, o comentarista Cristiano Freitas conversa com a gente aqui para falar das últimas do futebol. Cristiano, boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, Hoje Barroso. não tem aquela turma de comentarista não, mas você vale por vários, né? Com certeza. Você é do Galo, mas fala também pelos demais clubes e tudo mais, né? Antes de ser atleticano, a gente tem que ser um amante do futebol, né? Sim. Então a gente acompanha tudo. Então vamos bater uma bola sobre isso no tempo que a gente tem aqui. Seleção, 3-0, só uma pontuação sua. Falaram goleada. Peru, 3-0, não achei. É goleada, não. Fizeram mais que obrigação, né? Fizeram mais do que obrigação, né? 3-0 foi um resultado que realmente a gente esperava, porque a seleção do Peru é uma seleção muito fraca, né? Isso. Só tem o Guerreiro, que está numa péssima fase. Que não está guerreiro. Não está guerreiro. E tem o Farfan, que é um atacante que está começando a se destacar. Mas, no mais, é uma seleção realmente que não deve ter nenhum outro tipo de pretensão para ir na Copa do Mundo. Muito fraca. Agora, hoje tem 2 jogaços, né? Que tem situações com a tabela da Série A em cima
e embaixo, E né? embaixo. É o Galo e São Paulo e o Corinthians e Vasco. Traça aí uma perspectiva desses jogos e essas mexidas que podem acontecer na tabela da primeira divisão do futebol. São dois jogos dificílimos, né? O Vasco está jogando aí a sua vida. Uma derrota. Aqui na TV é cheio de vascaínos, você sabia, né? Eles não tem vascaíno hoje de plantão aí não, né? Hoje todos eles foram embora. Foram embora. Hoje é o dia que vai definir, né? Uma derrota do Vasco hoje, o Vasco vai estar matematicamente... Pro espaço. Vai tá rebaixado, vai ser difícil de reverter, né? Porque a diferença já ficou grande com os resultados Então o de Vasco ontem. vai na jugular do Corinthians. Vai na jugular. E o Corinthians, obviamente, precisa da vitória para selar, acabar com o campeonato definitivamente hoje, né? Para não esperar mais aí. Então vai ser um jogo difícil. E o Atlético tem um jogo aí contra o São Paulo, que também é um jogo dificílimo, o São Paulo lutando. Lá em São Paulo? Em São Paulo. O São Paulo lutando aí por uma vaga no G4, ou talvez G5, né? Porque o quarto colocado hoje é o Santos. Se mantiver nessa posição e conseguir levar a Copa do Brasil, que começa a ser disputada no meio da semana que vem, a final, vai ter o G5. E aí o São Paulo, né, almeja essa vaga aí, vai jogar tudo para poder conseguir essa vitória em cima do Atlético, que precisa da vitória, né, para Manter uma tênue esperança e conseguir também o segundo lugar. Né? Talvez, eu nem falo da esperança, porque não depende mais do Atlético. Mas o o Corinthians segundo pode. lugar, né? O detalhe é o segundo lugar. Que o Corinthians pode botar uma pedra hoje em cima disso se O segundo ganhar. lugar, nós já falamos disso, mas é bom repetir, significa um prêmio de 6 milhões, né? 6 milhões e alguma Uma coisa. carqueirada. É. E o terceiro lugar já corre para 3 4. milhões. Para 3. 3.800, 3.900, Quer dizer que é uma diferença de 3 milhões praticamente. Então, assim, é uma diferença boa, considerável. Dá para comprar um jogador 3 milhões, hein? Né? E principalmente para O Neymar não dá para comprar. Não dá, não dá. Tem que ser um jogador mais modesto, né? Pode estar começando, um jogador que pode até se tornar um grande jogador, né? Sim. 3 milhões de reais. Dá para fazer um investimento bacana. Mas assim, o Atlético, ele vai, eu acho assim, não sei se você concorda, de uma certa maneira ele tem aquela necessidade de vencer, mas o São Paulo vai mais desesperado que o Claro, Atlético, São né? Paulo muito mais desesperado. Talvez isso também ajude o Atlético, que vai jogar mais solto, né? Não tem tanta preocupação assim. O Grêmio está a 6 pontos do Atlético e o Atlético ainda tem o confronto direto com o Grêmio. Então, assim, o Atlético ainda está numa situação razoavelmente confortável em relação ao segundo lugar, né? Já está na Libertadores matematicamente, né? Então, para o Atlético é um jogo mais tranquilo. Dá para poder fazer essa vitória aí. O São Paulo, que é aquele bicho-papão dessa Série A, né? Desse ano está mal, ele vai mais né, com sede ao pote, né? Agora, quem está interessado nesse jogo mesmo, nessa rodada, né? Sim. É o Cruzeiro. Cruzeiro. Que o Cruzeiro, depois do Mano Menezes, deu uma disparada. Deu uma né? disparada. E essa rodada, os jogos de ontem foram todos eles muito bons para o Cruzeiro, né? Que jogou no sábado. Ontem teve 4 partidas e todas elas foram boas para o Cruzeiro. E hoje... Diz que a tabela trabalhou a favor do Cruzeiro. Muito a favor. E hoje pode ser uma rodada perfeita para o Cruzeiro. Só que eles vão ter que torcer para algumas coisas assim meio, né? Eles precisam torcer para a derrota do Internacional, que joga hoje fora de casa contra a Chapecoense, e pela derrota do São Paulo. A Chapecoense também está desesperada, né? Mas tem uma chance mínima de cair. Está um pouco confortável. Tá Mas é lógico que a vitória vai garantir eles na Série A, tá? Matematicamente. Então, os 3 pontos para eles são importantes. E a derrota do São Paulo para o Atlético é importante para o Cruzeiro. Então, hoje é dia de cruzeirense torcer pelo Galo. Será que eles torcem? Deveria, porque se quer ir na Libertadores. E tem um outro jogo que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com o Cruzeiro, que é justamente o jogo Vasco e Corinthians. Tá? O Cruzeiro precisa torcer por uma vitória do Vasco. Por quê? O Vasco vencendo, né, acontecendo esses resultados, o Vasco vencendo o Corinthians e o Atlético derrotando o São Paulo, o título não vai acontecer, vai ser adiado para o fim de semana. Sim. E no fim de semana, o Corinthians vai jogar justamente contra o São Paulo. Ufa! Precisando vencer para levar o título, para o Cruzeiro é muito mais interessante. O chamado clássico, né? O clássico. Porque se o Corinthians chegar no clássico já campeão, as chances do São Paulo ganhar do Corinthians é enorme. Né? O pessoal vai para a festa, vai comemorar e vai chegar ali. Sim. O Botafogo mostrou isso para a gente aí essa semana, né? Perdeu de 3 aí para o Sport, que já tinha conseguido subir e o pessoal foi para a comemoração. Sim. Para o Santa Cruz, desculpa. E o Cruzeiro, então, precisa dessa situação. O Corinthians chegando no fim de semana, ainda precisando de uma vitória para levar o título, vai facilitar
a vida do Cruzeiro, né? Pode ganhar do São Paulo e segurar aí o São Paulo para o Cruzeiro, que tem essa missão aí de chegar no G4. América, quem que está nesse sobe, não sobe? O América tem acho que 2 jogos tem e tem um 2 ponto. jogos e precisa de 1 ponto. Ele tem um jogo agora sábado. Isso também dá desespero, né? Contra o Ceará. É um jogo dificílimo. O Ceará É aqui ou lá? O jogo é aqui. Já mais de 5 mil ingressos foram vendidos. O Ceará é dos 4 times que estão na zona de rebaixamento na Série B, é o único que tem chance de não cair. Os outros 3 já estão rebaixados matematicamente. Já estão na degola. Caíram. ABC, Boa Esporte e o Mogi Mirim. Então o Ceará precisa da vitória de qualquer jeito. Tá? E o América precisa de 1 ponto. Porque o último jogo do América é justamente no Rio contra o Botafogo. Mas pelo fato de o Ceará estar nessa situação, pendurado, é porque o time não é bom, né? Eles vêm tentar tudo, mas não. Mas eles deram uma arrancada muito boa. Eles ganharam jogos aí que ninguém esperava que eles ganhassem. Inclusive. Depois você sabe qual que é o último jogo do América, só para a gente concluir. O Botafogo no Rio de Janeiro. Ufa! Mas apesar que o Botafogo já está. Já, provavelmente até já campeão. Mas não deixa de ser um jogo difícil, né? Ele vai ser encerramento da temporada, diante da torcida, o Botafogo vai querer mostrar alguma coisa. Vai fazer uma presença para subir para a primeira divisão, para a Série A, né? Ô Cristiano, eu agradeço muito as suas informações, a nossa conversa aqui. Uma boa noite para você. Obrigado, Barroso. E até uma próxima, né? O Redação BH News agradece a sua companhia, a sua presença aqui nesse diálogo e volta amanhã, se possível, com você. Boa noite.